Olá, gente. Agora continuando aqui nossa aula. Eu falei para vocês nas aulas que eu ia falar sobre revisão bibliográfica, né? É uma parte bastante chata, mas faz parte da nossa trilha acadêmica. Como eu disse, a gente manda o artigo, alguém vai receber esse artigo, chamado editor. Se tiver a mínima qualidade para ser publicado na revista que você submeteu, ele vai pegar esse artigo e vai submeter para os revisores. Nunca é um só, geralmente é dois. Tem revistas que têm até 5 revisores que vão pegar, ler esse artigo e ter uma posição sobre ele. Essa leitura ela é bastante embasada, bastante séria. E uma coisa muito importante que vocês têm que entender nesse processo é que todo ele é gratuito. Ele faz parte da nossa trivia científica. A gente sabe que na hora que submete um artigo, que você invariavelmente ainda para o mundo dos revisores de artigos científicos a partir daquele momento. Então as pessoas vão ler o seu artigo científico, os editores vão assim, ele entrou no jogo, e entra na lista dos revisores. Então, publicou, você entra como possível revisor de artigos científicos no mundo, tá bom? E é uma necessidade. É assim que funciona a ciência. Todo mundo que pega e submete um artigo, ele está fazendo parte de um jogo, de um mundo. E nesse mundo, gratuitamente você vai fazer esse trabalho. Muita gente revisa, eu já revisei uns 5 artigos esse ano, e esse é um trabalho que faz parte da nossa vida. Eu não preciso ser coautor do artigo para trabalhar muito nele. A revisão, às vezes, é bastante elaborada. Tem muita gente, tem muito revisor que trabalha mais no artigo do que, às vezes, alguns coautores do que vocês vão ter. Sabe aquele pessoal que lava o pote no laboratório e acha que é autor do seu trabalho? Então, tem muito revisor que vai pegar e vai procurar referência, que vai pegar e apontar detalhe, vai se propor melhora. Geralmente isso não está acontecendo mais muito não. Quando o artigo precisa de muita mudança, o editor já saca logo e já fala, olha, refaz aí, porque desse jeito não entra aqui não. Né? Mas, mesmo assim, tem revisor que é muito esmerado. E ele não é o coautor do seu trabalho. No mundo científico, essa participação é cobrada da gente como pessoas, como cientistas, tá? Mas por que a gente tem que passar por esse processo de revisão? A gente está vendo agora, vocês devem ter visto ao longo de todas essas aulas, o quanto que os errinhos passam. Todos os exemplos que eu dei, e eu vou falar, hein? Eu tenho um banco de centenas de erros. E muitos deles nascem de disciplinas como essa, de redação científica. Todos os erros que a gente está juntando aqui, que eu juntei, eles foram feitos por pessoas como vocês que achavam que tinham certeza que escreveram aquilo da melhor forma possível. Né? E é muito fácil, porque quando a gente está treinado e vai procurar erro, a gente sempre encontra. Mas os nossos a gente não encontra. Tem até esse trecho bíblico aqui, né? A gente vê uma trave, um argueiro no olho do irmão, mas a gente não vê no nosso, uma coisinha de nave no nosso. Né? A gente vê um detalhezinho, um cisquinho de erro no outro, e na gente, velho, a gente não enxerga de forma nenhuma. Então é muito importante que vocês passem por esse processo de revisão e aí o revisor vai apontar os erros e se você tiver, como eu disse lá na outras partes da aula, se você tiver humildade, vocês vão conseguir melhorar o artigo científico com certeza. Quando a gente é revisor de um artigo científico, a gente espera que ter suficiente expertise na área específica. Os revisores dos seus artigos não são qualquer Zezinho que está passando no corredor, não. O editor achou que a melhor pessoa do mundo para revisar aquele artigo é aquele que ele indicou. Ele vai colocar esse artigo na mão de uma pessoa que ele sabe que é realmente funcional. Né? E espera que ele seja totalmente imparcial e que nunca tenha nenhum tipo de interação com você durante esse processo. Tá? Então, o fato dele não gostar do seu artigo não significa que ele goste de você, ou que ele não goste de você.
ele ter aprovado seu artigo é a mesma coisa. Tá? É uma questão de habilidade. Também se espera que ele cumpra metas e prazos. Às vezes a gente não cumpre, mas é esperado que ele faça isso o mais rápido possível para que você não perca a ineditibilidade dos seus próprios dados. E que ele não fale nem com ninguém sobre o artigo que ele está fazendo. Eu mostrei para vocês, por exemplo, aqueles gráficos. Eu sei que vocês não prestaram muita atenção na aula hoje mais cedo, digo, ontem mais cedo, essa aula eu estou gravando um dia para o outro, mas na aula de quarta-feira de manhã eu mostrei os gráficos que não estão publicados. Eu acredito que ninguém aqui vai pensar em fazer a mesma coisa que eu. Mas mesmo assim, não é legal vocês comentarem um trabalho em andamento. Isso é uma questão ética, né? Ele, como um experiente pessoa da área, ele já sabe das referências mais adequadas, então ele sabe daquela citação que você citou, Bagel, ou um livro geral, está fora de contexto. Ele espera que as referências, se ele vai fazer uma afirmação contradizendo a sua, ele vai ter que sustentar também. Se ele encontrar plágio, aqui, se ele achou plágio, ele vai comunicar ao editor e vai dar um furdunço que vocês não têm noção. Vai dar bagunça nesse caso. Citação inadequada ou omitida, ele pode sugerir, né? E sempre se ele vai sugerir, o revisor é uma coisa muito importante, ele não é o juiz, ele é o júri. Ele vai sugerir que seu artigo seja reprovado. E é muito comum, a coisa mais comum do mundo é que um artigo, um referi adorou seu trabalho, o outro referi não gostou do seu trabalho. É o tira bom, tira mal. É a coisa mais clássica do mundo, todo mundo sabe que isso acontece muito. E aí, dependendo dos argumentos dele, o editor vai tender para o tira bom ou para o tira mal. Então, é importante que ele tenha essa boa postura de sugerir, né? E ao mesmo tempo ser educado na sugestão para que o editor também entenda o argumento dele. Ele não deve aceitar o artigo quando ele não se sentir competente para ler. Vira e mexe, me manda uns artigos bizarríssimos que não tem nada a ver com o peixe. Para eu revisar, eu tenho que negar, porque eu não estou competente naquilo. Se houver conflito de interesse, por exemplo, se eu estiver fazendo uma coisa muito próxima àquele artigo sendo publicado, antes de ler, porque eu vou ter acesso ao hábito, eu já falo, não, estou trabalhando com isso, é melhor nem mexer com isso, nem ler esse artigo, senão eu posso me sentir tentado pela competição. Então é muito importante que se isso daí está acontecendo, ele já pode. E se ele não tiver tempo, um dos clássicos, você está fazendo uma coisa, chega um artigo para revisar, estou no meio de uma disciplina, eu sei que em 15 dias, por exemplo, eu não vou poder mexer nele, já aviso o editor, em 15 dias eu não mexo. Se não de achar um editor até lá, você me contate, mas antes disso eu não me comprometo. Tá? Quando vocês forem revisar um artigo, que vocês continuarem na carreira científica, vocês vão revisar um artigo. Se vocês forem revisar um artigo, a postura que vocês têm que ter toda uma regra de educação para isso. Mas, de novo, revisores são pessoas são pessoas e você sabe, às vezes você acorda com a pá virada e não vai tratar muito com educação as pessoas. Então, entendam que é isso que se espera, mas não é eventualmente isso que a gente sempre tem, né? A gente espera que a postura não seja agressiva, mas às vezes a gente toma umas porradas. Eu já tomei umas catimbradas impressionantes de revisor, é esperado que o autor e o revisor compartilhem o interesse. Qual é o interesse? O interesse é que a área da ciência que vocês participam cresça mais e mais e mais. Se você trabalha com erosão de solo, estou lembrando, né? Se vocês trabalham com extração de compostos para uso em estética, você tem que assumir que o cara que propôs uma coisa para você e você querem que a sua área seja muito, muito, muito boa. Se o cara publica, e se vocês publicam bem, essa área vai despontar em relação às outras, e aí se torna um expoente brasileiro, ou nacional, ou mundial, etc. É legal que isso aconteça, tá? É muito bom mesmo. E se isso acontece, a sua área fica reconhecida. Então, o revisor quer isso. Ele quer que o artigo seja bom. Ele quer que aquilo seja verdade. Ele quer que a área cresça. E você também.
Então, quando você revisar um artigo, aquele cara que quer fazer a área subir, você também quer. Se ele está fazendo sacanagem, você fica bravo até como revisor, porque ele está fazendo sacanagem. Você escreve quando você for revisar para convencer o seu coleguinha de que, olha, não é achismo, sabe? Isso tá uma droga. Então você avisa ele, quando vocês revisarem as teses dos seus coleguinhas, na hora que vocês conversar com ele, vocês têm que convencê-lo. Porque ele está viciado, ele acha que aquele filho, que aquela tese dele, a dissertação dele, o artigo dele é o bebê da vida dele, a coisa mais fofa, acabou de nascer, parece um joelho. Mas é lindo, não é, gente? Não, não é. Às vezes não é. E às vezes você tem que convencer, assim, olha, meu amigo, esse neném não tá bonito, ele pode melhorar muito se você dar melhorar a introdução, papapá, papapá, ele fica lindão. Né? Então, você tem que convencer essa pessoa. O revisor ele não está procurando, não foi chamado para desvendar crime, ele não está procurando coisa errada. Também, isso aqui é um clássico, o revisor pede coisas que são absolutamente possíveis. Você fez uma coleta lá na cabeça do cachorro, lá no Roraima, aí o revisor fala assim, por que você não volta para campo e mede a temperatura? Não medi, eu não medi, está escrito que eu medi. Está escrito no método que eu medi? Não está. Então não adianta eu voltar no passado, pegar meu DeLorean, voltar no tempo, ir para Roraima, medir a temperatura durante o meu experimento. Não tem como. Então, você tem que assumir que às vezes é uma limitação. Se não foi medido, não foi. Acabou. Não dá para pedir isso. Né? Às vezes, então, não tem, às vezes tem limitações. Sempre, e isso é muito comum, quando você começa a descer o cacete no artigo de uma pessoa, primeiro você dá aquela levantada na bola, mostrando que tem coisa boa, porque não é. É difícil você encontrar um texto qualquer que só tenha erro. Então você tem que mostrar para o editor e mostrar para o autor que você leu o seu artigo e viu coisas boas, as coisas boas que estavam disponíveis lá também. Né? Se o autor está testando a curvatura do pelo da asa da mosca, às vezes ele não está conseguindo enxergar a questão filogenética por trás dessas medidas morfológicas. E, eventualmente, você tem que ajudá-lo a enxergar, e porque o leitor vai querer saber porque, qual é a importância daquela coisa. Então, o revisor pode ajudá-lo, o autor também nessa. E prestar atenção na literatura. A partir do momento que você aceita ser revisor do artigo científico, você se torna corresponsável. Isso me faz pensar. Você lembra daquele coreano do boizinho que eu montei da plágio? Você lembra do cara que leu os artigos do Pajot, aquele congolês que foi pego por plágio? Teve revisor lá. Eles leram aquilo. Ele foi pego porque chamaram um autor que ele plagiou. Então ele foi pego, mas os caras deveriam conhecer a literatura. Imagina o mal-estar de ter revisado um artigo daqueles caras e descobrir que é plágio. Depois, né? Dicas adicionais. Não pode ser tímido na hora de fazer essa conversa. Você não precisa ser super espalhafatoso, mas você tem que realmente, não pode fazer, talvez, quem sabe, possivelmente é plágio. Você não, isso é plágio. Tá? É plágio. Não precisa escrever demais, alguns adorem. E se você tem alguma dúvida, sem citar nomes ou sem citar um artigo, você não tenha dúvida que vale a pena conversar com colegas do seu departamento e falar, olha, gente, eu não sei como lidar. Tem um cara fazendo uma análise estatística que é assim assado. Eu não sei se isso está correto. Você pode tirar essas dúvidas sem problemas. Só não pode falar quem é e nem o que realmente está fazendo. Não ser tentado pela competição. Lembre-se, você é o especialista da área que essa pessoa está submetendo o artigo. Às vezes tem gente do mal que pede a retirada do artigo só para ir lá publicar igual. Isso é uma sacanagem. Principalmente coisas novas, né? Coisas assim. Se for necessário, escrever diretamente para o autor. Isso já aconteceu comigo. Eu fui professor de um aluno de curso de campo e o aluno fez uma maldade. Eu sei que ele fez. Eu fui a professor, ele resolveu pegar um projeto que eu orientei e publicar. E eu sei que tinha erro naquele dado. Eu sabia que tinha um erro lá, mas ele usou um método estatístico que nem ele conhecia. E aí deu o tal do P significativo. Lembra? O P significativo não vale nada? Então ele usou um método que nem ele conhecia.
Eu peguei e escrevi para ele, falei assim, velho, eu estava junto com você em campo. Eu sei que você conseguiu 3 respostas de 50. Eu não conheço esse teste estatístico. Agora eu conheço, não vale nada. Você não deveria estar procurando um teste estatístico para dar a resposta. Coloca a verdade aí. Fala que você só conseguiu 3 respostas de 50. 3 de 40, 50 da 47 negativas e 3 positivas. Não faço ideia como esse dado deu negativo, mas, meu, não faça isso. Você vai se dar mal, cara. E eu escrevi isso para ele. E eu escrevi até em português. Eu tomei uma chamada no saco do editor porque eu escrevi em português, porque eu sabia que ele era brasileiro. Então eu escrevi em português e falei, você está fazendo maldade, você está fazendo sacanagem. Isso não está certo. Né? Esse cara é meu amigo, até hoje. O editor não fala mais comigo, porque eu escrevi em português, mas esse cara é meu amigo. E eu acho que eu fiz o melhor. Eu queria que seria uma maldade ele escrever uma coisa dessa na minha área, com dados que eu sei que não funcionam, dizendo que funciona uma determinada hipótese. A minha hipótese caiu. Era eu que orientei aquela hipótese. Eu sabia que não funcionava. Eu adoraria que fosse verdade, como todo mundo é apaixonado pela própria hipótese. Eu adoraria que ela fosse verdade, mas não era. Não era. Né? Para vocês verem, esse aqui é um exemplo. Você não precisa preencher isso quando você faz uma revisão, mas quando você faz uma revisão, normalmente você recebe uma espécie de barema para você chegar, preencher e ao final ver se mais ou menos, só para nortear, ver se mais ou menos você aprova ou não aprova. Né? Esse é o barema de uma revista chamada Biotrópica, uma revista boa, se eu não me engano, A1 em Ciências Ambientais. Trabalha mais com biologia tropical, né? Biotrópica. Olha as perguntas que eles colocam para você usar como barema. O artigo tem mérito científico para ser publicado? É um trabalho novo? Foi escrito de forma clara ou concisa? O resumo claramente sumariza os objetivos, resultados e conclusões? A introdução contextualiza os objetivos frente a um problema geral? Os métodos foram apropriadamente descritos e foram apropriados? A análise estatística foram apropriadas e claramente apresentadas? O artigo poderia ser resumido? Todas as figuras e tabelas são necessárias? As tabelas e figuras são claramente interpretáveis? E você quer permanecer anônimo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 questões, eu estou tirando essa 11 aqui, tá? De 10 questões relativas ao artigo, 7 são sobre forma da escrita. O artigo tem mérito, é um trabalho novo, são questões científicas. Certo? Aqui tem os métodos, as análises as estatísticas foram apropriadas, os métodos foram apropriados, é uma questão, eu dei um ponto 1, porque é uma questão científica. Mas, se eles foram descritos apropriadamente e claramente apresentados, é uma questão estatística. Então, eu dei uma questão de redação científica. Então, dei um para lá, um para cá. Então, você tem 7 de 10 questões relativas a forma de escrita. Isso é o que você é chamado para revisar. O editor mandou isso para mim. Eu olho e falo, putz, cara, eu não posso falar da qualidade do artigo. A qualidade do artigo são só esses dois mesmo aqui. Que droga, né? O resto é só mérito, é só a forma de escrita. Então, é só para dar uma mostrada para vocês o quanto essa disciplina vai ter função e com não só essa disciplina, mas as leituras futuras de vocês relativas a essa disciplina vai ter função no sucesso em publicar um artigo no futuro. Você pode ser o cientista mais pica-grossa das galáxias, mas olha aqui, ó, você só vai ter 2 sim e 8 não. O editor olha e fala, velho, dá para alguém que sabe escrever isso aqui, mano. Por quê? Pô, você não consegue escrever, porque tem 8 nãos. 8. Droga, né? Então, realmente, saber escrever
é 80%, por menor que seja a importância científica de saber escrever, ele é 80% do seu artigo ser publicado ou não. Louco, né? E como é uma revisão? Geralmente uma revisão, ela é assim, são propostas, ela é uma mistura, né, de três pontos. 3 pontos que eles são chamados a falar. Primeiro ponto, que depois daquele barema preenchido, o revisor realmente escreve a carta, que é o legal da coisa. Essa revisão, às vezes, é super joia, te ensina muito. Primeiro, um comentário geral sobre o trabalho. Se o trabalho é bom, o trabalho é ruim, o que ele versa. Depois, um comentário sobre cada índice, cada item, por exemplo. A introdução é muito longa, a introdução está desconexa, o resumo não faz sentido, né? Aí você pode fazer. Por último, você vai começar aquela questão de linha 1, parágrafo 4. Muito comum. E você pormenoriza todos os detalhezinhos do artigo. Você coloca 1, 2, 3, 4. Falta uma vírgula. Classe está escrito com C cedrilha, sabe? Vai colocando coisinhas uma por uma, né? Colocando uma por uma assim. E esses são os detalhezinhos. Isso geralmente são erros. Lembra que eu falei para vocês fazerem uma revisão só para procurar esses erros? O item 3. Se tiver muito, atrapalha o 1 e o 2. Mas geralmente não. Tá? Então, essa aqui é a estrutura de uma revisão. Sempre quando vocês pegarem uma revisão, ela vai ter essa estrutura. Ok. Então, você pegou e revisou seu artigo. O que você faz? Você vai terminar seu artigo na revisão e você vai fazer uma coisa chamada cover letter, ou uma carta ao editor. Ninguém nunca ensinou a fazer um cover letter. A cover letter, às vezes, nas instruções diz. Na cover letter você tem que fazer isso, isso, isso. Tá? Mas é muito raro. Isso aqui eu achei numa revista, num livro, tinha as dicas de como escrever uma cover letter. Eu nunca mais parei de usar esse modelo, porque não tem erro. Tá? Uma estrutura de cover letter é mais ou menos essa. Primeiro, uma saudação formal ao editor. Depois, você identifica o artigo, dá o nome dos autores. O editor tem coisa pra caramba pra fazer, então ele tem que pegar cover letter por cover letter. Então, você identifica o artigo, dá o nome dos autores, e você fala, eu gostaria, e você pode pegar e falar assim, esse artigo está sendo submetido à consideração para publicação na revista Scientific Research Notes. Qualquer uma revista qualquer. Você fala aqui nessa primeira parte. Depois você vai fazer um pequeno sumário, né, mostrando por que seu artigo é muito legal. Sumáriozinho, um parágrafo, pequeno, 5 linhas no máximo, tá bom? Depois, isso tudo pode ser um parágrafo só, mas tem que ter essa estrutura. Depois, você vai estar submetendo, você vai justificar por que aquela revista é boa. Estou submetendo nessa revista porque ela é a melhor e foi indicada por meus colegas e está dentro do escopo do nosso artigo. Eu sei que ela vai ser uma excelente revista para mostrar os nossos resultados. Você discorre sobre isso. Também, importante aqui, e isso geralmente é pedido nas instruções, você tem que deixar claro que você nunca publicou esses dados em outra revista. Lembra do autoplágio? Então, isso é geralmente pedido nas cover letters. Assim, na cover letter você tem que deixar claro que nunca esses dados são novos e nunca foram publicados elsewhere, em nenhum outro lugar. É importante isso porque isso serve de documento. Se você mentiu, o cara vai vir com essa carta na ponta de um taco de beisebol para dar na sua cabeça. Tá? Caso a revista permita, e olha, hoje em dia, não é nem caso ela permita, ela necessariamente pede, geralmente não associada a cover letter, mas em outro ponto no processo de submissão, então, a sugestão de referir. O editor pede que você sugere referir, e isso é julgável. Se você coloca só os chapa do seu departamento, o Domingos, o Leandro e a Lucélia, o cara vai falar assim, esse cara é um canalha, só tá chamando os colegas dele para publicar. Não pode. Você vai realmente, isso é julgado. O cara vai olhar e falar assim, ele tá chamando gente de vários lugares do mundo que são realmente bons nessa área. Acredite,
É importante. Termina com agradecimento formal e o seu endereço completo. De novo, hein? Os referis podem ou não estar aqui. Hoje as revistas no processo de submissão é sempre eletrônico, você vai preencher uma ficha e lá está lá, número de referis. Geralmente é obrigatório você colocar os 3 a 5 referis. Então antes de submeter já pensem nisso, tá bom? Se não, na carta. Beleza, aí o referi pegou, recebeu o seu trabalho, teve 15, 30 dias para julgar e ele vai mandar essa carta para o editor. Na carta vai ter saudações, como eu falei, comentário geral sobre o trabalho, comentário sobre o modo como o trabalho foi escrito, isso no primeiro parágrafo. Depois o segundo parágrafo vai ser o resumo das críticas mais importantes e do formato do manuscrito, se ele está legal. E depois um somentário, nossa, como se diz, um comentário sobre erros tipográficos como esse, né? E depois esses comentários são pormenorizados, ele vai falar várias coisiquinhas, né? Faltou acento no comentário, o comentário está com C cedilha, esse tipo de coisa. Opa. Aí ele vai finalizar com uma recomendação para rejeitar ou submeter. Esse pedaço o editor geralmente não mostra para o autor, tá? Ele só mostra as críticas. O editor vai receber essa carta e tira essa parte e manda para o autor. A segunda carta ao editor do que você vai fazer como publicador. De novo, saudações, comentários gerais sobre as críticas do referi, geralmente benéficos, não adianta fazer esse referi foi maldito, viu? Não adianta escrever isso não. Você vai falar sobre as coisas boas que eles fizeram. E vai falar, logo na sequência, quais vocês aceitaram e quais vocês não aceitaram. Aceitamos a maior parte, porém, né? Se você aceitou tudo, ótimo. Se você não aceitou tudo, vai ter uma justificativa sobre cada uma das críticas. E estou falando sério. Cada criticazinha você vai pegar e vai falar sobre se você aceitou ou não, principalmente se você não aceitou. Se você não aceitou, você vai ter que justificar e finalizar a carta com saudações. Simples, né? Nem um pouco. Dá uma olhada aqui. Essa aqui, ó, é uma carta. Eu mandei a carta de cover letter, recebi as críticas de um artigo que a gente publicou na Ecology. Eu pego esse aqui porque faz tempo. E também porque tem uma história muito lindinha. Esse aqui é um artigo que a gente publicou na Ecology. Aqui, Dr. Stone. Nós estamos agradecidos pela oportunidade de revisar o manuscrito, blá, blá, blá. Vai ter isso também. Na segunda carta você já ganhou um número. E aí você usa esse número para o editor saber o que você está falando. O manuscrito 12 de 1647, chamado A Estrutura dos Networks de Formiga-Planta, Networks Ecológicos de Formiga-Planta. A abundância é suficiente? Estratégia de ordem. Como eu disse, não é errado. É só, eventualmente, não tão divertidinho assim. Terminei com pergunta. Esse não foi o título final do artigo. Os referis pediram para mudar. Nós ficamos muito felizes pelos comentários positivos e significantes sugestões feitas pelos referis, nos quais nós incorporamos ao manuscrito e nas informações suplementares. Alguém perguntou sobre informação suplementar sobre o método, eu já usei. Abaixo nós listamos ponto a ponto as respostas para cada um dos problemas levantados pelos referis. Espero que você ache isso uma boa contribuição para a Ecology. Respeitosamente, eu. Referi 1. O primeiro autor, que era meu aluno, perguntava se... Ele falou isso. Nós agradecemos ao autor, eu referi. Nós agradecemos ao referi por enfatizar a importância potencial do nosso trabalho e os seus comentários no aumento da qualidade do manuscrito. Abaixo nós explicamos cada um dos pontos. Comentário 2. Olha a resposta. Parágrafo de resposta. Comentário 3. Olha a resposta. Comentário 4. Aí fui para o referi 2. Um monte de coisa. Nós agradecemos. Terminando. Página 6. Então, a gente escreveu 6 páginas
de resposta extremamente educada para cada uma das coisas que o referi levantou. Os dois referis levantaram. E essa carta foi acompanhada do texto revisado. É assim que acaba? Olha aqui. Essa é a volta, né? Esse é o manuscrito. Opa. A volta. Aí tem o final. Tem uma outra carta aqui, exatamente igual, de 6 páginas. Aí a gente achou que acabou. Aí tem uma outra carta aqui, agora de 5 páginas. Aí o editor falou assim: não, eu não estou convencido. Eu quero participar dessa brincadeira também. Aí tem uma outra carta aqui, com 5 páginas. E aí tem o round 4, com mais 5 páginas. E aí tem isso aqui, com 6 páginas. E aí a versão final. Finalmente a versão final! Esse processo demorou 6 meses. E eu escrevi mais na resposta dos referidos do que eu escrevi no próprio artigo. É assim, gente. É difícil pra caramba. Teve 5 rounds de vai, resposta, pergunta, responde, pergunta, responde, pergunta, responde. Mas você não falou isso, mas você deveria falar isso, mas você não falou isso. Aí teve uma até assim, como eu mencionei na carta número 1, ou referi número 2, isso foi feito dessa forma. Né? De tão grande que foi o processo. O processo é imenso. Então não acreditem que você vai mandar o artigo para a revista e acabou. Na verdade, mal começou. O processo de troca de ideia é imenso. Tá certo que esse aqui é um exagero. Tenho vários outros artigos aqui, né? Por exemplo, esse, 1, 2, dois rounds, né? Esse, 1, 2 rounds, beleza, né? Mas esse é o raro, esse é o caso raro. Geralmente se pede muito mais. Vamos pegar um qualquer aqui. Esse aqui foi uma festa. Esse aqui tomou pau aqui, aqui. Tomou 4 pau antes de emplacar numa revista. Nesse aqui emplacou facinho. Mas tomou 4 pau numa revista, eu peguei e mandou para outra. Eu recebi uma carta de cada uma dessas revistas, dando todas as explicações do porquê que a revista não deveria aceitá-lo, mesmo indo para revisão. E aí eu tive que refazer tudo. Ok? Então, um processo de, quando vocês terminarem o mestrado de vocês achando que vai submeter e publicar, às vezes dá mais trabalho submeter e publicar do que qualquer outra coisa. Tá bom? Fiquem espertos.